Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Ok, hello, tudo bem? Então, a partir de agora, nós vamos começar a segunda unidade. Esta semana já começa a segunda unidade. Também hoje eu estou reenviando algumas atividades para alunos que não tiveram oportunidade de acessar a plataforma Plural no começo das aulas. Então, eu estou reenviando essas atividades. Aqueles que não tiveram oportunidade de fazer aquelas primeiras atividades que eu enviei, vai ter oportunidade esta semana, porque eu vou deixar esta semana na plataforma do Plural. Então, essas atividades são importantes para que vocês obtenham a pontuação e a nota de vocês da primeira unidade. E hoje nós iniciamos, como eu falei, a segunda unidade. Então, eu vou fazer atividades, eu vou passar atividades no livro de inglês e também atividades na plataforma do Plural, já para a segunda unidade. E aqueles que já fizeram todas as atividades da primeira, fique tranquilo que suas notas, sua pontuação já está sendo registrada. Mas aqueles que não tiveram oportunidade, aproveita agora para fazer as atividades anteriores, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje. Ok, então essa aqui é a unidade 1 do livro, What Will Happen? Lembrando que é a unidade 1 do livro, mas estamos já a partir de hoje na segunda unidade. Então, nesta unidade, nós vamos falar sobre modos de predizer o futuro. Para isso, usaremos will, né? What will happen? O que vai acontecer, né? O que vai acontecer. Então, usa-se will para o futuro, principalmente quando a gente está predizendo o futuro. Tem uma frase aqui, ó. It is written in the stars. Está escrito nas estrelas, né? Então, isso aqui é uma crença antiga de que as pessoas acreditavam que o destino das pessoas estava escrita, né, nas estrelas. A vida das pessoas estava escritas nas estrelas. Então, it is written in the stars. A gente vai ver que não é bem assim, né? Aqui você vai observar as seguintes figuras, o que elas representam. Então, nós temos algumas frases embaixo, aqui embaixo. E essas frases, elas têm a ver com as figuras. Nós vamos ler as frases e associar as figuras. Então, deixa eu aumentar aqui, vou dar 2 exemplos e os demais vocês podem fazer aí em casa, né? Exemplo aqui, ó. So, where would we like to go? Where would we like to go? Então, onde nós gostaríamos de ir? Qual dessas figuras acima combina com essa frase? A letra E, porque nós temos um mapa, eles estão planejando aonde ir aqui. Outro exemplo aqui, ó. Only God knows what the future holds. Somente Deus sabe o que o futuro aguarda, espera, né? Qual seria a figura? Essa, letra D aqui, ó. What's next? Então, vocês vão associar as outras frases a essas figuras restantes aqui. Vamos lá. Na próxima página, nós temos uma frase aqui de Shakespeare e a biografia dele aqui, ó. O que é que diz a frase? The thought, dear birds, is not in our stars, but in ourselves, that we are on the lands. Então, a culpa, né, querido birds, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos, né? Lembra que eu falei daquela frase, né, que as pessoas acreditam de que seu destino está escrito nas estrelas, né? Mas segundo William Shakespeare, a culpa não está nas estrelas, mas em nós mesmos, né? Porque nós é que escrevemos, né, nossa história, né? Nós que realmente fazemos o nosso caminho, né? Nós traçamos o nosso caminho, né? Então, aqui vocês podem ler a biografia dele, de William Shakespeare, que ele era inglês, né? Um poeta, um escritor muito bem conhecido, né?
Então, vamos prosseguir. Então, como a gente está falando sobre futuro, né? Então, tem algumas frases e perguntas aqui, ó. Some people like to know predictions about the future, né? Algumas pessoas gostariam de saber a previsão sobre o futuro. Você gostaria de saber sobre o seu futuro? Por quê? Por quê? Why? Você acredita em fortune tellers? Você acredita em adivinhos? Have you ever been to one? Você já foi a um? A lot of people would like to know many things about the future. Algumas pessoas gostariam de saber muitas coisas sobre o futuro, né? Então, quando fala em futuro, a gente usa will, principalmente quando está predizendo, né, sobre o futuro, predizendo o futuro, né? Então, tem algumas perguntas aqui, ó. Where will we live? Where will we live? Onde vamos morar? How long will we live? Quanto tempo, né, nós vamos morar? What will happen to our cities, to our schools? O que vai acontecer às nossas cidades, às nossas escolas? Will the world be a better place? Né? O mundo vai ser um lugar melhor? Então, são perguntas interessantes, né? Aqui diz assim, ó. But we still don't have the answers to these questions today. Mas nós ainda não temos as respostas para essas perguntas, né? Então, estamos falando sobre future. Toda vez que usar uma frase no futuro, a gente pode usar will. Aqui, ó, will. Embaixo, vamos lá. Nós temos aqui a amazing future, né? Um futuro incrível, amazing future. Então, vocês vão dar a opinião de vocês. Nós temos alguns assuntos, como transporte, educação, espaço, saúde. Então, aqui embaixo, vocês têm algumas frases sobre cada assunto, que são previsões sobre o futuro. Então, vocês vão escolher quais são as previsões que você concorda, né? Com que você concorda. Então, sobre transporte, exemplo aqui, ó. We will drive solar-powered cars, né? Nós vamos dirigir carros à base de energia solar. Então, você concorda com essa predição aqui? Se sim, marca um X, né? We will fly anywhere in the world in maximum 4 hours. Nós vamos voar em qualquer lugar no mundo, no máximo em 4 horas. Você concorda com isso? Isso vai realmente acontecer? Então, as predições que você concorda, você vai fazer um X, né? Exemplo aqui, ó, educação. There won't be teachers. Computers will be the teachers. Não haverá professores. Os computadores vão ser os professores. Everyone will study from home use a computer. Todos vão estudar de casa usando computador. Na verdade, já está acontecendo, né? Durante esse momento que a gente está passando, né? Todos vamos estudar de casa usando computador. Então, quais são as predições, né? As previsões que você concorda? Aí você vai marcar um X aqui nesses quadradinhos. É ler cada uma e marcar um X naquela que você concorda, né? Bom, na próxima página nós temos a explicação sobre o will e want. Como eu falei, will se usa para o futuro. Want é a negativa, né? Quando a gente fala de previsão para o futuro em inglês, usamos o will, mais um verbo. Will, que é um auxiliar, mais um verbo. E na negativa, usamos will com not, que geralmente se usa a forma contraída want. Want quer dizer will mais not, né? Junto, contraído. Então, nós temos aqui a forma afirmativa e a forma negativa. Temos algumas palavras que a gente vai usar logo embaixo ali. Então, a forma afirmativa. O que eu posso dizer assim? Eu vou ser inspirado aqui, ó. Eu vou ser inspirado. Qual o auxiliar que eu vou colocar aqui para o futuro? Deixa eu colocar aqui will, né? I will be inspired. Eu vou ser inspirado, né? I will be inspired. Ou eu posso dizer, we will lose some money. Você vai perder dinheiro, né? Você vai perder, lose some money, dinheiro.
Então, eu posso usar uma pessoa, né? Um pronome, will, mais um verbo e o restante da frase, né? Então, na forma afirmativa, é essa ordem aqui, ó. I will be inspired. Eu vou ser inspirado. Ou o segundo exemplo que eu dei aqui, ó. You will lose some money. Você vai perder algum dinheiro. Então, primeiro o sujeito da frase, depois o will, depois o verbo e depois o restante da frase. Isso é a forma afirmativa. Na forma negativa, geralmente se usa want, né? Que é a forma negativa contraída. Want. Então, eu digo, por exemplo, I won't spend much money. I won't spend much money. Eu não vou gastar muito dinheiro. Então, é a forma negativa, né? Eu posso dizer, you won't be so bad. You won't be so bad. Você não vai ser ou estar tão mal, né? Você não vai estar tão mal. So bad. Então, a forma afirmativa e a forma negativa, né? Sempre nessa ordem. Pessoa, o sujeito, will ou want, o verbo e o restante da frase. Ok? Vamos lá. Embaixo nós temos Laura e Jack. Vocês vão ouvir um áudio e vão nessas frases marcar T de true ou F de false, né? F de false ou T de true, verdadeiro ou falso. Primeiro vão escutar o áudio e depois nas frases vão colocar T ou F. Então eu vou colocar o texto do áudio para ajudar. I'm bored, Jack. All we do is play video game. That's not my idea of unforgettable holidays. Well, Laura, what do you suggest? I don't know. Maybe hang out with our friends. What about a luau? I like luau's, but we will have to prepare everything. Food, drinks. We have a lot of free time. Is tomorrow evening fine? Sure. At the backyard? Great idea. I'll text everyone. All right. I'll make a playlist. What about food and drinks? I'll ask them to bring some. Ah, don't forget the bonfire. We'll need some wood and matches. I'll ask Dad to help us with that. Well, sister, are you still unhappy with your holidays? Not at all. This is very exciting. Ok. Então, deu para entender? Então, agora você vai ler cada frase e vai colocar true ou false de acordo com o áudio. Por exemplo, aqui, ó, Laura is unhappy with her holidays. Laura está infeliz ou triste com seu feriado, né? True ou false, verdadeiro ou falso. Então, lê cada frase, né? Laura and Jack are very busy during the holidays. Laura e Jack estão ocupadas, muito ocupadas durante o feriado. True ou false, verdadeiro ou falso. Então, você vai reler novamente ou escutar novamente e colocar true ou false. Bom, como a gente está falando sobre o will, e principalmente se usa o will quando é sobre previsão do tempo, né? Previsão do futuro, melhor dizendo, previsão do futuro, a gente usa o will. Mas não é só quando a gente está prevendo o futuro que a gente usa o will. A gente também pode usar o will, aqui diz, ó, quando também usamos quando decidimos algo para o futuro neste instante, algo que não estava em nossos planos. Quando eu decido algo na hora, né? Eu não tinha planejado fazer aquilo, mas eu decidi fazer algo no futuro na hora. Amanhã, por exemplo, ou mais tarde. Então eu uso o will também. Temos alguns exemplos aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Eu tenho aqui, ó. Jack says. O que é que Jack disse? I'll make a playlist. I'll make a playlist. Né? Eu vou fazer uma playlist, né? Um playlist. Então Laura disse, I'll ask them to bring some food and drinks. Eu vou pedir a eles para trazer
comidas e bebidas, né? Então essa decisão dela foi na hora. Então eu vou pedi-los para trazer comida e bebida. Então se usa o will também, essa aqui é a forma contraída, né? Usa o will também quando você não planejou algo, mas você decidiu fazer isso instantaneamente, na hora, né? Então usa o will. A gente vai explicar isso um pouco depois. Bom, aqui nós temos, para você marcar o que você acha correto, né? Nós temos duas frases, qual das duas você acha correto, você vai marcar. Para terminar hoje, né? Por hoje, nós temos algumas frases aqui que você vai colocar P para prediction e D para decision. Então, se essa frase foi planejada, foi algo que você está planejando fazer, ou pelo menos você está prevendo o que vai acontecer, você usa P para prediction. Agora, se for uma decisão feita na hora, de repente, nessa decision, aí você coloca D. Vou dar um exemplo aqui, ó. The weather forecast says it will rain on Sunday. The weather forecast says it will rain on Sunday. A previsão do tempo diz que vai chover no domingo. Isso é prediction ou é decision? É uma previsão ou é uma decisão? Tá fácil, né? É uma previsão. Agora aqui, ó. Good idea, I'll bring the popcorn. Good idea, I'll bring the popcorn. Boa ideia, eu vou trazer pipoca. Isso é prediction ou é decision? É uma previsão ou uma decisão? É uma decisão, né? Jack disse, I'll bring the popcorn. Eu vou trazer pipoca. Então, não é uma previsão. Ele está decidindo fazer isso. Então, vocês vão escrever P para previsão e D para decisão nesses quadradinhos, de acordo com a frase que você lê. Ok? Então, aqui tem a forma interrogativa do uso do will, certo? E eu vou explicar um pouquinho sobre essa forma negativa aqui. Então, na forma interrogativa, não negativa, interrogativa, né? A gente viu afirmativa e negativa, aqui é interrogativa, é uma pergunta, né? Colocamos will antes do sujeito, né? Aqui, ó, will Peter go home after school? Will Peter go home after school? Peter vai para casa depois da escola? Então, como é uma pergunta, o will, ele vai iniciar aqui, ó, will Peter. Então, o will vem primeiro que a pessoa, né? Aqui, ó, a explicação. Colocamos o will antes do sujeito, da pessoa. Will Peter go home at school? Vai Peter ir para casa depois da escola? Então, sempre na interrogativa, o will, ela vai ser primeiro do que a pessoa. Will Peter? Will she? Will you? Então, aqui, por exemplo. Então, na forma interrogativa, o que é que eu vou botar primeiro aqui? Will, né? Escreva aí, ó. Will. Deixa eu escrever de novo. Will, né? Will I be happy? Essa palavra podia ser mais em cima. Tem que ser nessa linha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Não vai. Mas deixa eu dar como exemplo aqui, ó. Will I be happy? Vou eu estar ou ser feliz, né? Will I be happy? Vou eu ser feliz? Aqui embaixo, qual palavra eu podia colocar? Qual verbo eu podia colocar aqui? Podia colocar have. Have. É isso? Have. Deixa eu escrever novamente, porque deu erro aqui. Have. Pronto. Então, essa frase fica como? Vamos escolher you aqui, ó. Will you have dinner? Will you have dinner? Vai você jantar? Will you have dinner? Você vai jantar? Veja que o will sempre começa a interrogativa, né? Agora a gente vai para a pergunta e a resposta embaixo. Will you help me? Você vai me ajudar? Will you help me? Eu posso dizer o quê? Yes, I will.
Deixa eu escrever aqui. Yes, I will. Né? Will you help me? Yes, I will. Você vai me ajudar? Sim, eu vou. E se fosse não, eu não vou? Como é que eu escreveria aqui? No, I won't. Não tá saindo na linha, mas dá para entender aqui. Will you help me? No, I won't. Will you help me? Yes, I will. Então, na afirmativa, eu respondo assim. Na negativa, eu respondo dessa forma. Vamos descer mais um pouquinho para a gente terminar a aula de hoje, né? Então, eu tenho aqui uma pergunta, né? When will you come? Quando vai você vir? Eu posso colocar uma outra pergunta aqui embaixo, com when, por exemplo. When. When will it happen? When will it happen? Quando vai isso acontecer? In 2 days time, in 3 years time. Quando isso vai acontecer? Em 2 dias, em 3 dias. When will you come? Quando é que você virá? Tonight, esta noite. Então, nós temos a pergunta e nós temos as possíveis respostas aqui, né? Quando vai você vir? Esta noite, amanhã, amanhã à noite. Quando isso vai acontecer? Em 2 dias, em 3 dias. Então, veja que o will, ele foi antes da pessoa, it. Mas nós temos uma palavra interrogativa. Quando tiver uma palavra interrogativa, você primeiro usa a palavra interrogativa, no caso when, depois o will, depois a pessoa, depois o verbo, né? When will you come? Quando vai você vir? Aí tem a resposta aqui, ó. Quando vai isso acontecer? Aí tem a resposta aqui. Então, will, ele inicia a pergunta, mas se tiver uma palavra interrogativa, essa palavra interrogativa, ela inicia antes de will. Ok? Então, acredito que essa foi nossa última atividade de hoje. Isso mesmo, nossa última atividade de hoje. Na próxima aula tem mais e eu explico mais sobre o will. Bye, bye!